Muito bem, amigos e amigas. Fiz um conteúdo aqui, trouxe, na verdade, um conteúdo com dez matérias, 10 conteúdos que eu encontrei de fora, num trabalho de curadoria, abordando não todas as áreas, porque seria impossível abordar todas as áreas da fotografia, mas algumas delas, as que eu consegui encontrar. Pelo menos aquelas. Eu busquei várias áreas, mas eu já fiz conteúdo sobre tendências visuais, criativas, que normalmente eu fazia aberto, e agora, é, em deferência a quem está no grupo, que acompanha e valoriza, eu faço isso exclusivo para quem está no Fotografia e no Clube do Empreendedor. Essas 10 matérias são voltadas para negócios, para tendências. Primeiro, claro, tem que situar. Tem gente que é contra a tendência, fala, não, eu já publiquei, não faz muito tempo, eu publiquei um fotógrafo que eu gosto, inclusive do trabalho dele, ele é videomaker também, falou. E falou tendência, tô fora. Como se a gente pudesse fugir de uma tendência. Por exemplo, teve um momento em que Photoshop era uma tendência, rede social era uma tendência, e nem todo mundo usava. Depois a gente viu o que aconteceu. Então, às vezes, não dá para fugir. O que não quer dizer que você precisa seguir toda a tendência. Mas, quando a gente vê nomes renomados ou pessoas com experiência trazendo esse assunto, eu acho que vale a pena olhar. Vale a pena. Eu acredito que informação é poder e só que você não pode fazer tudo, abraçar tudo, você tem que fazer escolhas. Como diria o Steve Jobs, o sucesso também está em dizer não para as coisas. Não dá para fazer tudo. Então, no meu trabalho, eu tenho o desafio de falar para várias áreas. Então, eu trouxe aqui as que, se eu tivesse achado mais, eu faria. Se eu achar mais coisas, eu faço uma segunda parte. Tem bastante coisa aqui, na verdade. Então, vamos lá. Mas entra aqui, entra família, entra newborn, entra retrato, que é um mercado grande. Aliás, retrato tem bastante coisa, que é um mercado grande. Tem comida, tem casamento, tem fotografia de imóveis, fotografia de produtos, várias áreas. Tem várias áreas. E, na verdade, a minha opinião, você consegue aprender, mesmo que não seja tirar coisas e insights para a sua área a partir de outra. Isso aí é um clássico, de você buscar de outras, é um clássico de quem entende o valor disso, de você não buscar na própria fotografia as respostas muitas vezes para coisas diferentes e na fotografia de outros nichos para te alimentar naquilo que você faz. Então fica a dica também. Vamos lá. Eu vou deixar todos os links na descrição e é um conteúdo bastante. Eu não sei quanto tempo vai dar aqui, mas acho que é valioso. Vou começar. Eu separei aqui mais ou menos por uma ordem, começando por um geral, tá? Então, se eu colocar para português para facilitar, para quem não quiser assistir, não precisa. Você pode ir direto nos links e olhar direto, mas aqui um pouco da minha visão em cima do que a gente vai ver. Então, essa aqui no final de ali para metade de dezembro, as 10 principais tendências de fotografia para 2025, uma fotógrafa de fora para o site The Influence Agency, e ela fala das tendências, e ela fala um pouco da fotografia comercial. Então, dessas tendências, e, e ela traz aqui um pouco do que a gente sabe muitas vezes, mas vale a pena. 2025 vai ter mais avanço da inteligência artificial, obviamente, então a gente vai ver uma sofisticação. Eu fui pesquisar com as principais IAs que eu tenho acesso. O que que vem por aí? Qual que é a próxima IA? Né? Qual seria a próxima tendência? Porque volte e meia, fotografia com smartphone era uma tendência lá atrás, era uma grande transformação. Digital, fotografia digital foi uma grande transformação. Hoje é IA. A IA está sendo vista como uma grande, mas qual que vai ser a próxima grande? E a resposta das ferramentas é: não dá para saber, mas muito provavelmente vai ser uma sofisticação da própria inteligência artificial em várias áreas, em comportamentos, em trabalhos e coisa e tal. Então, é uma evolução, assim como aconteceu com a própria internet. Lembra, no começo da internet dos anos 2000, era site, ter e-mail, era grande, e hoje você veja o que que é o digital. Então, vai ter uma sofisticação disso. Então, os avanços da IA, e aí traz aqui um pouco disso. Não é surpresa mesmo, mas a IA vai dominar a pauta. Acabou de ter a maior feira de tecnologia do mundo em Las Vegas. A IA dominou. Tem coisa bizarra? Tem. Tem modinha, hype? Tem. Né? Usar a IA para vender coisas, sim, mas tem um lado realmente das ferramentas. Vão se sofisticar no marketing, vão se sofisticar na edição, na produtividade e na criatividade. A gente vai ver esse avanço. 2024 foi dominado pela IA, dando saltos no vídeo e também na produtividade, mais até do que na criatividade.
Área de retratos, ela coloca aqui como uma área que uma área de força aqui, mostra um fotógrafo canadense de Toronto, e ela diz, por exemplo, que a IA dominou a fotografia de produtos, mas que a conexão humana, aquele que faz o contato, a questão é essa, isso também não é novidade. O autêntico, vários deles vão falar aqui em autenticidade. A questão é retrato como? Porque tem o gerador de IA para retrato. O retrato com contato, com conversa, com o lado humano, a experiência, a história da pessoa, combinado com o vídeo da pessoa falando um pouco dela, trazendo o lado humano da história, conectado com uma outra coisa. A pessoa escreve uma carta, fotografa a carta, mostra a pessoa, ou ela faz um depoimento, isso está rolando. Então, retrato é engraçado, porque está sendo muito impactado pela IA, mas é uma das grandes tendências, de fato, em 2025, na fotografia, para moda, publicidade, mídia, seja ele em o retrato real, claro, vai ser muito mais valioso, mas o de IA vai ter também impactos. Acabei de fazer, falando de moda e publicidade, acabei de fazer uma publicação no site sobre a Diesel, marca caríssima de roupas, fazendo uma primeira campanha com modelos da terceira idade, né, sênior, com IA. Eles estão lá com roupinha, não sei, a roupa da Disney, tira, estão todos sarados, fortões, não sei o quê. E é um vídeo. Quem criou? Um fotógrafo. O que mostra que é justamente isso. O fotógrafo domina isso melhor do que ninguém, foi contratado pela Diesel para fazer. Não foi um gerador de IA, nem foi o marketing da empresa, um fotógrafo usando a IA. Então, ela fala aqui, autenticidade. Tem muita gente que não gosta. O que é autenticidade? É o mesmo que falar, seja você mesmo. Só que é muito curioso. Porque, de fato, os fotógrafos, por serem reprodutores de imagens, muitas vezes, copiarem, aqueles que buscam autenticidade vão atrás deles mesmos, daquilo que os inspira, os alimenta para criar. Mas tem gente que só copia o outro, o coleguinha, ou uma referência, e aí não tem autenticidade. Então, por mais que seja jargão, é fato que a autenticidade é valiosa e é deixada de lado. Fotografia inclusiva, sobre diversidade, tem um lado de autenticidade também. Então, os consumidores mais jovens avançam. E os consumidores mais jovens têm uma preocupação com inclusividade, com inclusão. E essa inclusão, diversidade, isso vai se refletir nos interesses do consumidor jovem e a publicidade, a moda, as coisas são feitas para esses consumidores. Eles são os consumidores do futuro. Então, a fotografia comercial se adapta a isso e em várias frentes. Então, a gente vai ver as marcas, principalmente moda, e beleza, estética, tentando se afastar de um padrão para uma coisa mais não existe um padrão, que é real, e trazer isso. Diversidade de tons de pele, tipos de corpo e identidade. Isso não é de hoje, mas se intensifica, ainda mais com o avanço da IA. Quatro, cores brilhantes e contrastes ousados. Bom, isso também já vem dos últimos anos, só muda a cor ou um pouco do estilo. Aí fala aqui, a fotografia em preto e branco pode até ter espaço, mas não vai ser 2025. 2025 para design gráfico, embalagens, para marketing, conteúdo visual, se afasta de uma estética minimalista após de anos de paletas de cores suaves para ter uma emoção visual. Isso a própria Adobe e outros também falam disso, né? Por outro lado, existem outros relatórios de tendência aqui mesmo, a gente vai ver, falando de minimalismo. É curioso como às vezes as próprias tendências se contrapõem. Imagens sensoriais, são imagens que evocam, que trazem. Essa aqui, por exemplo, você consegue sentir a refrescância, num conceito até ousado de que a própria foto, sendo real, é uma experiência visual. E aí você ter aqui, por exemplo, dá para sentir o cheiro dessa fruta, sentir ali, eu passando o dedo nessa superfície, está muito bem feito. Você sabe que ela é real, essa foto. Ela foi criada e aí tem a autenticidade, tem a experiência visual que ela provoca. Então, a fotografia vai criar, em 2025, vai se voltar para múltiplos sentidos, puxando as texturas, que a gente pode, parece que pode tocar, cores que evocam memórias, composições que fazem a gente sentir a temperatura e movimento, como isso aqui, a gente sente. É refrescante. É visualmente dá vontade de morder a fruta, dá vontade de beber e provar essa bebida. Você sente que é real. Tem uma textura, evoca uma refrescância. Então, isso vale para tudo, não só no produto, mas a gente vai ver isso nas camadas e na realidade. Isso é bem complexo de fazer na IA, então
praticamente impossível de chegar nesse nível, embora alguns façam, né, também tentem, mas e daí da postura do fotógrafo de se falar, isso aqui foi feito real, de verdade, né, e tudo mais. Fotos aéreas. Bom, isso também não é de agora, o drone, essas coisas, embora eu tenha visto um case de um casal de fotógrafos gringos que estão indo na contramão e indo super bem com fotografia aérea usando helicóptero. E às vezes é isso, tá todo mundo indo, não, não tem mais espaço para fotografia aérea com helicóptero, com um avião, coisa e tal, eu vou fazer só com drone. Ou vou desistir dessa área. E o casal tá indo super bem lá, sai um case, eu não consegui separar esse case, porque era só para assinante, mas achei interessante. Então, a fotografia de drones vem sendo, já nos últimos 10 anos, aí, sei lá, 8 anos, a tendência. E ela continua aí mais presente, com recursos sofisticados e poder usá-la em diferentes áreas, que parece que não tem nada a ver, mas na verdade você poderia até inovar usando o drone de alguma maneira. Eu diria até além, os drones sendo usados em áreas fechadas, drones pequenos que nem o Neo, que não machucam, Neo não oferece risco nenhum da DJI. Dá para fazer cenas internas. Então a gente vai ver o drone presente dessa forma também. Já está presente, né, em formaturas, em eventos fechados também no Brasil e lá fora. A estética retrô e vintage vai e volta, essas coisas. O retrô tem a ver com as compactas digitais vendendo, não sei se vocês viram as fábricas de câmeras voltando a produzir, a Canon falando que se interessa em voltar a produzir compacta. O vinil voltou, cassete, claro, em menor escala, mas as digitais estão fortes. Você vê câmera aí, Cybershot, que são as antigas, com valores altíssimos. Então, a Panasonic lançando um modelo de compacta. Então, essa estética retrô, ela vai além só da questão, ela tem a ver com o passado, com uma coisa menos digital, e aí ela vale para o produto, para a divulgação. Então a gente vai ver essa estética voltando. Em 2012 ela estava muito forte, os ensaios vintage, retrô, e agora parece que 13 anos depois vem com força visualmente também. Movimento e imagens estáticas. Bom, isso aqui tem tudo a ver com a IA. Então, a gente está vendo os geradores de IA dando possibilidade a um fotógrafo, artista visual, animar a foto, obviamente, e a gente vai ver uma sofisticação disso. Porque não param de surgir novos geradores. Eu estou usando agora o Minimax, que é Hilo, que é chinês, e tem outros. E eles são grátis, você consegue usar e fazer coisas legais e cada vez mais realistas. Então há uma tendência realmente de você poder fazer isso com a IA ou a partir de um programa e fazer isso. Quem são as ferramentas? Aqui fala do Runway, que é um dos melhores, tem outros, mas isso vai estar mais presente, mais sofisticado em 2025. A fotografia de produtos 360, usando a própria IA ou recursos que são equipamentos para fazer isso, mas isso serve especialmente para produtos. A gente tem isso até em álbum, né? Tem um álbum lá, acho que da GoImage, que você consegue ver ele tridimensionalmente, que é uma encadernadora no laboratório brasileiro, mas isso de você conseguir é meio que um pré-realidade virtual, realidade aumentada. Você tem outra relação com o produto e ver ele de uma forma de girar, ampliar, ver qualquer ângulo. Isso vale tanto para equipamentos que fazem isso, como com a IA fazendo isso. Você sobe as fotos e a IA cria para você 360. E macro. Então, a fotografia macro ou close-up próxima, né? Também aparecendo como algo forte, são as fotos detalhadas. Fotos que vão mostrar detalhes, pequenos padrões, cenas únicas e com texturas, uma sensação de intimidade e proximidade. Bacana de ver isso também ganhando força. Imagens sombrias, imagens com um humor diferente, mal-humoradas até, tendências fotográficas abraçando esse lado meio sombrio e não só uma coisa de luz e coisas, porque o mundo não está fácil e as coisas não estão sempre boas, tem notícias e mostrar, e tem pessoas que têm esse perfil, que preferem uma coisa menos iluminada e mais sombria, com exposições mais baixas. Enfim, bacana aí o conteúdo. Vou deixar o link, como eu disse. Vamos para o próximo? Bastante coisa, tá? Então, se você quiser ir passando ou voltar depois, né, tem esse lado também. Tem gente que vai assistindo em pedaços. Bom, aqui é um site de negócios que tem podcast e eles fizeram dois episódios, um para membros lá para só para exclusivo e outro que eles deixaram aberto aqui. E eles conversaram com coaches da fotografia e trouxeram um pouco dessa parte, né? Previsões de 2025 nessa entrevista.
Então, eles conversaram com, por exemplo, o Brandon Taylor, especialista em fotografia de gestante e recém-nascido. E aí ele fala, é, eles dão os pontos de coisas para atenção. Então, zona de conforto, é uma coisa que ele abordou. Me chamou a atenção, tá? Que muitos fotógrafos preferem ficar naquilo que eles sempre fizeram e dificulta o crescimento. E aí, outra coisa que ele traz, consistência e dedicação. Sucesso vem do esforço, consistente da dedicação e melhoria. São coisas óbvias, mas a gente esquece. É difícil sair daquilo que a gente sempre faz, está tudo dando certo, ou né, você que não quer mudar. Isso da consistência eu concordo, de manter, e é difícil. Então, não tentar fazer mais do que consegue, porque daí vai cansar também, mas fazer. E tentar reavaliar de tempos em tempos. Se possível, semanalmente. O que que pode melhorar, o que dá. E mesmo que não consiga melhorar, pelo menos manter. Manter e aos poucos ir ajustando dentro da possibilidade, né? Da zona de conforto, eu acho até que a zona de conforto também pede uma análise. Se você está bem ali, tá, as coisas estão funcionando, pequenos ajustes. Mas se você está numa zona de conforto que não está boa, na verdade, você está ali porque não quer se movimentar, é uma questão realmente. Ele fala do marketing. Marketing virou outra coisa. Tem muita gente falando de conteúdo, mas na verdade, para 2025, ficou mais visível que você precisa ter uma comunidade dos seus clientes, de uma rede de contatos que você possa mostrar e trazer de volta clientes que já trabalharam, atrair novos, e passa por algo que vai além só da rede social e que envolve o mundo real. Parcerias, exposições, ações e experiências que você possa criar no mundo real que vão refletir no mundo digital. Inverter um pouco, sabe? E sair da coisa dos grandes números. Ah, preciso de milhares de seguidores, preciso olhar talvez para um resultado mais focado em pequenas coisas, sabe? Para crescer do pequeno para o grande. Aí ele fala do aprendizado constante, isso é uma verdade. Adaptação e aprendizagem é total real, porque no mercado que muda todo mês, tá, tem novidade, muda o tempo todo, seja com IA, dinâmicas do mercado, você vai ter que estudar sempre e vai ter que se adaptar com frequência. Só que você tem que saber entender se aquilo é para você ou não, essa mudança ou não. Às vezes uma mudança, uma novidade não é para você, então você não precisa abraçar tudo. E investir, obviamente, em crescimento, curso. E ele é interessado, porque ele vende isso, claro, assim como eu, coisa e tal, mas de fato você tem. Agora, tem tanta opção, tem coisa grátis, tem cursos, né? Tem todo tipo de coisa. Até nisso virou um desafio saber o que escolher e o que estudar e com quem. Aqui uma outra fotógrafa, Renee Bowen, que é coach. Nos Estados Unidos, coach não tem essa mesma pegada pejorativa do que tem no Brasil, porque tem uma pegada pejorativa no Brasil por várias questões, mas coach não é necessariamente ruim, tá? É um mentor, orientador ali que vai te ajudar. Ela faz retratos de luxo, branding e fotografia de retratos, né? Também, para currículo, LinkedIn e tudo mais. Uma coisa interessante que ela traz é o conteúdo orgânico. Então, aqui eu concordo, porque o meu site está vivo e em destaque crescendo por conta de conteúdo orgânico. Então, você tem no site um blog, e esse blog, ele, o blog faz com que você continue aparecendo nas buscas, as pessoas vão procurar aquele assunto e te encontram. Isso atrai. Hoje é o primeiro em tráfego no meu site. Então, conteúdo, mas um conteúdo de verdade, criado com IA, pode ser, desde que tenha a sua mão ali, para ficar mais real. Então, cuidado com essa parte. Dá para usar a IA? Deve-se usar a IA para criar o conteúdo e o marketing. Mas, cuidado para não ficar no piloto automático. A autenticidade, que eu tinha falado, vai aparecer sempre. Então, se conectar com os clientes, conversar, experiências genuínas, experiências reais, experiências. A própria fotografia propondo isso de alguma forma, conteúdo que se relacione com as pessoas, né? Relacionamento e colaboração. Parceria com empresas que atendam ao seu cliente ideal para expandir o alcance e criar confiança. Isso é totalmente forte. Então, uma fotógrafa de gestante fazer uma parceria com uma loja de roupas de gestante que está ali próxima da região e do público dela, ou uma causa que tem total ligação com isso, o assunto também, e por aí vai. Isso vale para marcas, vale para empresas, para retratos, para qualquer área. Loops de referência. Empresas, criar sistemas de referência de empresas que oferecem serviços complementares
para gerar leads e relacionamento de longo prazo. Loop de referência é indicação, né? Então, um exemplo de loop de referência é você oferecer suas fotos para decorar uma loja ou um negócio para ficar bonito lá o lugar, em troca de, se as pessoas perguntarem, falar quem que é o fotógrafo que fez. Tem gente que faz isso. Lá fora é comum e funciona. Tem gente que vende isso também. Mas, enfim. Ela fala aqui que, embora o cenário de marketing esteja evoluindo com velocidade, a IA continua dominando, o verdadeiro destaque para ela na próxima onda será o conteúdo orgânico de alta qualidade. E eu concordo com ela. Aqui, o que eu esqueci do resumo, o Brandon Taylor fala que muitas pessoas que estão na indústria da fotografia confiam no boca a boca e nas redes sociais orgânicas. E ficam esperando ali que só isso vai resultar em alguma coisa. Mas não dá para ficar só nisso, o que ele diz. Tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, que é o que sempre funcionou, né? Hart Ten, fotógrafo de retratos de família. Ele fala de considerar a criação de fluxos de renda passiva para segurança e flexibilidade financeira. Como? Por exemplo, quem faz fotografia de família, faz sentido vender impressão para os clientes? Faz sentido pensar em vender cursos de alguns tipos para colegas ou para clientes, ensinando a fotografar com smartphone? Pode ser. Então, é o tipo de renda passiva que você vai ter. Renda ativa para passiva. Transição de renda ativa em fotografia para fontes de renda passiva para estabilidade a longo prazo. Então, ter suas artes para decorar a parede, foto na parede, é um exemplo. Preparando-se para a mudança, construir um fluxo de renda paralelo que não exija trabalho constante para ter tranquilidade e opções futuras. Aqui pode ser, por exemplo, você ter outras áreas ali para atender, até fora da fotografia, né? Poderia ser um caminho, mas de renda passiva, de um fluxo de renda paralelo. Só que falado é mais fácil do que feito, obviamente. Mas isso no passado, por exemplo, banco de imagem era um caminho para fotógrafos. A gente vê o autoral sendo um caminho, porque é um produto que está ali. Decoração com fotos também. Impressão seria o melhor caminho, vender as fotos dos clientes e o que eu falava de gerar imagens de IA para o cliente. Mas não é uma renda passiva exatamente, muitas vezes, né? Depende do trabalho, vai envolver você ter que colocar a mão. Então não é tão passivo assim. Ele fala de segurança financeira, que também é mais fácil dito do que feito, mas que te dê capacidade de você estar ali mais tranquilo. Mas isso, na prática, a gente sabe que é desafiador. Jeff Brown, mentor de fotografia, ele fala a mesma coisa, oportunidades de rendas passivas para reduzir a dependência do trabalho do cliente. Na fotografia existe. É a venda de produto físico, é a venda de arte, é a venda de impressão, é ter algum serviço, alguma coisa que seja mais automatizada para conseguir ter esse tipo de faturamento. Na fotografia, vai envolver produto, eu acho, muito mais físico. Alavancando habilidades de influência. Utiliza as habilidades existentes, presença na mídia social, conexões do setor para fluxos de renda. Então, a presença na rede social é fundamental, porque você tem que ali aparecer. E é a história do marketing. Quanto mais você mantém uma frequência, maior a chance. Diversificação de fluxos de renda. E aí ele fala de curso online. De fato, vender educação, curso online é algo que está ali. Vai ficar. Você pode vender, você pode atualizar, workshops, vender produtos digitais, e-books, marketing afiliados e por aí vai. E eles falam muito de renda passiva porque para você não ficar dependendo só da venda de ensaio, de uma flutuação de mercado. Fotógrafa de família e também mentora de negócios. Fala de autenticidade, isso já foi dito, né? E no mundo digital, cada vez mais digital, buscar essa comunicação autêntica, né? E propor algo que possa, de alguma forma, se conectar com os clientes. Eu vi uma fotógrafa o ano passado, na verdade, o ano anterior, ela criou exposição, ela fazia retratos das clientes para mostrar autoestima, coisa e tal, e ela fazia exposição em casa ou no salão de festas do prédio. É uma forma diferente de se conectar com os clientes, né? Ela propunha uma experiência real. Soft skills, só que eu acho importante. Então, mentalidade, autoestima, porque a gente se auto-sabota e fica também num processo, falo por experiência própria, todos nós ficamos
nesse momento de questionamentos, é sempre complicado, né? Então, buscar isso de alguma forma, né, de mentalidade, de entender dos desafios, mas também não se auto-sabotar. Ter uma comunidade de apoio, que a gente está fazendo aqui, mas e tem outras formas, colegas, conteúdo inspirador que possa ajudar, tudo isso faz a diferença. Priorizando a saúde e o bem-estar, saúde mental, saúde física, realmente faz a diferença. Então, ter esse cuidado para manter a energia e poder se puxar. Enfim, esse é o conteúdo aqui do Photobiz Pose Exposed. Vou deixar na descrição. Aqui, uma para retratos. A Kelly Takeshi fez no meio de dezembro passado fotografia de sênior, que é a foto de jovens, estudantes, que é muito forte lá fora. E é um mercado pouco explorado no Brasil, que seria de 15 anos ou de formatura, mas é uma coisa que fica no meio, né, do estudante ali do ensino médio. E, e ela traz uma coisa de tendência e inspiração. Achei interessante trazer para mostrar um pouco disso. Os retratos para jovens estão evoluindo para poderosas expressões de individualidade. Ele poder mostrar ele da melhor forma possível. Então, e a IA aqui está presente, tá? Então, esses retratos simulados de jovens em situações de dia a dia, lifestyle, os geradores estão batendo nisso. Então, tem fotógrafos que sabem que isso existe, buscam isso. Eu fui abordado por vários formandos, inclusive jovens nesse perfil. Ela fala que os alunos agora, os jovens, os formandos, eles querem fotos que reflitam os interesses únicos deles e a personalidade. Então, criar algo personalizado para eles, com assunto de interesse, é anime, é sci-fi, é literatura, é matemática, e criar um ensaio com essa mentalidade temática que a IA não vai chegar, porque vai ter que ser criado personalizadamente e ir até lá, fotografá-lo, conhecê-lo, provavelmente vai envolver vídeo também. Então, ela diz que uma forma eficaz de personalizar o retrato para esses jovens é incorporar elementos dos hobbies e interesses. Então, claro, usar os recursos de técnica, ela fala aqui, e até usar a IA se for o caso, para melhorar a representação visual, mas sempre deixar a foto pessoal e acessórios desses jovens, desde que eles tenham um propósito. Então, os acessórios se tornaram fundamentais para contar essa história. Se ele é, por exemplo, um jovem que quer ser fotógrafo, uma câmera que tenha sentido para isso. Se ele é um leitor ávido, mostrar essa parte de um livro e por aí vai. Então mas tem que refletir genuinamente aquele a personalidade do cliente. Então ela disse para isso aqui eu concordo completamente. Essa coisa de retrato para todas as áreas, tá? Eu sei que tem os padrões, coisa e tal, tem umas coisas clássicas, mas poses convencionais, ela fala experimente poses não convencionais. Não convencionais é super bacana, porque você pode criar algo diferente que tem a ver com você, sem fugir tanto do original, mas do convencional, mas propondo uma coisa um pouco distinta, porque mostram o teu estilo, um pouco da personalidade. Então, tentar fazer isso dá uma dinâmica diferente. Ela fala disso aqui. Ela fala de brincar com cores e texturas também. Então, como personalizar ela deixa aqui as dicas, 3 dicas para personalizar. Primeiro, incorporar os hobbies e interesses no retrato. Usar técnicas de luz para melhorar a representação visual dessa paixão do cliente. Escolher a locação que é perfeita para representar esse ensaio. Usar acessórios que realmente tenham a ver com aquela situação da personalidade. Então, ela até fala aqui, a fotografia de retratos também vai ter a parte de você utilizar outras técnicas aqui, então, luzes em ângulos incomuns, uma coisa interessante, buscar ângulos diferentes, bem bacana aí, é, o jeito que ela coloca isso, né, desses jovens alunos. Aqui traduziu jovem, sênior como idoso, mas na verdade são jovens alunos, tá? É que por uma questão aqui. E aí fala de coisas que a IA não consegue pegar. Por exemplo,
a experiência da maquiagem, do cabelo, melhorar a aparência, a estética, são questões que têm valor também. Então, coordenar isso para aquele cliente ser valorizado até nisso. E faz parte do valor cobrado, né? É bacana, as dicas interessantes aqui sobre essa parte, que eu acho que é um mercado até pouco explorado no Brasil. Esse me chamou a atenção porque é a tendência de fotografia corporativa, além do retrato básico, o headshot, que a gente conhece. E isso eu já mostrei em outro conteúdo ano passado. A vivência dos funcionários. Está na imagem aqui. Melhor resumo dessa matéria. Você pode ler a matéria, mas ele que é um fotógrafo corporativo, que é o John Bradley, ele fala, claro, que a IA é o elefante na sala. Então, mas não necessariamente ela vai substituir os fotógrafos. Ela está se tornando uma ferramenta poderosa no trabalho para simplificar o fluxo de trabalho, pós-produção, consistência, mas também tem geradores para isso, inclusive para fotos em grupo, coisa e tal. Mas na foto corporativa, isso aqui a IA não faz ainda. Não tem um robô que vai lá fotografar isso aqui. Então é um humano que conta essa história. E ele fala da autenticidade. As marcas querem ter o estilo da cultura da empresa e daquele funcionário, daquela pessoa colaborador. Então, levar isso para fotografia corporativa é um negócio muito bacana. E ele fala disso. Como as IAs estão se tornando populares para algumas marcas, inclusive para corporações, tem uma contratendência das empresas que querem 100% humano e mostrando 100% a cultura da empresa. Isso é bacana. E eles querem fotos que sejam genuínas, sem IA. O fotógrafo pode usar IA no processo dele para fluxo, alguns retoques. Mas a história, a narrativa criada pelo fotógrafo é 100% real. Então, como é que você cria esses momentos sem aquele padrão de corporativo, retrato profissional? E aí ele traz alguns exemplos aí. Então, lugar ideal entre o sincero e o corporativo. Tem um equilíbrio. Não pode ser 100% despojado, mas também não 100% corporativo. Fala das cores. Então, cores ousadas e vibrantes transmitem energia, mas abordagens minimalistas e monocromáticas também mostram sofisticação e atemporalidade, o clássico. Vai depender da idade da marca, da identidade da marca e do uso da marca. Então, saber equilibrar isso. Bem bacana a dica dele. Retratos ambientais. O contexto é rei. A foto tradicional não está morta, mas ela está recebendo um companheiro atraente. O retrato ambiental, que é o retrato da pessoa no ambiente de trabalho dela. Isso é muito fascinante. E isso aqui a IA pode fazer em algum momento, mas ainda não faz. E, de qualquer forma, é o valor do lugar, do ambiente. Aquela empresa existe, ele foi até lá, é presencial. Então, trazer isso é muito valioso. O chefe na cozinha, o arquiteto no canteiro de obras, o trabalhador na indústria e por aí vai. Pensamento vertical. Isso aqui realmente está impactando todos os mercados e a foto vertical, do LinkedIn ao Instagram, tudo muito voltado para isso. Não quer dizer que você não possa fazer de outros perfis, tá? Mas outras orientações. Mas isso acabou sendo uma dinâmica frequente. Abordagem documental. Isso eu acho valiosíssimo. Mostrar às pessoas ali no real o estilo documental corporativo. Então, as empresas voltadas para isso no Jornada Autêntica. Mostrar eles trabalhando, interagindo. Isso realmente eu já vi em outros e é forte, é bem bacana. Práticas sustentáveis na fotografia profissional. Não é só uma questão de moda. Sustentabilidade, porque as próprias empresas, sejam elas médias, pequenas, grandes, multinacionais, têm o ESG. E a parte ambiental faz parte disso. Então, a fotografia corporativa, a, a luz natural mais presente, melhor. Minimizar viagens, aí a IA pode entrar, mas a IA também tem impacto ambiental. Então, agendamento eficiente das sessões corporativas não precisa ir muitas vezes. Se o fotógrafo usar esse recurso de divulgação, ele tem que alinhar isso e mostrar, né, que são práticas do setor, mas que estão alinhadas com isso. Então, ele fala aqui, se você está planejando a fotografia corporativa para 2025, considere como suas imagens serão usadas em diferentes plataformas. O equilíbrio entre autenticidade e profissionalismo. A história que você quer contar sobre sua organização. Os requisitos técnicos para futuras utilizações digitais
e a abordagem da sua marca em relação à cor e ao estilo. Ele está fazendo esse conteúdo aqui para marcas. Isso aqui é vendedor para caramba. É um trabalho espetacular que o John fez aqui no Reino Unido. E aí ele fala, olhando para o futuro, criar imagens que pareçam atuais sem se tornarem rapidamente datadas. Então, autênticas sem perder o profissionalismo, e envolventes sem sacrificar a consistência da marca. Um pensamento final. Tendências vêm e vão. O objetivo fundamental da fotografia corporativa, eu diria para tudo, permanece constante. Contar uma história que para as pessoas que vão entrar em contato com a marca, ou com aquela pessoa, ou para a família que vai ficar. Então, bem bacana esse conteúdo. Mais um de retratos, esse aqui saiu no LinkedIn. Saiu de um especialista que trabalha com fotografia corporativa, Douglas Byrne, e ele fala aqui, 5 principais tendências visuais para 2025. Então, ele traz headshots, retratos mais ousados e de marca. As fotos de equipe profissional estão indo para um próximo nível, com cenários personalizados, iluminação ousada e visuais que realmente refletem a identidade da marca. Fotografia de eventos de forma cinematográfica. Imagens com estilo de filme mesmo, com uma dinâmica forte, que passa uma energia do evento do que aconteceu lá de fato. Fotos de equipe consistentes e de alta qualidade, para os materiais de marketing, para LinkedIn e para o site. Isso é tudo aqui que a gente está vendo. A IA não faz fotografia de eventos. O resto ela faz, tá? Do que ele falou até agora. Fotos de headshot. Ele fala como para o fotógrafo gerar buzz e gerar marketing, ter visibilidade, fazer o dia do retrato dentro de empresas, em locais, em centros comerciais, de graça, ou dentro do estúdio, ou numa locação, num lugar, e avisar que vai ter gratuito. Então você faz, é rápido, dá direito a um retrato e faz tráfego, vira notícia, gera buzz, contatos. Pelo menos você está se movimentando. Velocidade e qualidade. Ele fala, mesmo com fotos premium, você tem que entregar rápido. Por quê? Porque a IA permite. Então ele fala, a entrega rápida de fotos premium retocadas agora não é negociável para empresas que precisam agir rapidamente. Então, muito bacana o conteúdo dele. Ele até fez um livro, um e-book para falar disso. E, e é um guia, acho que grátis, para você ter aí. Ele fez ou é um livro pago, não sei, mas é interessante. Vou deixar o link também depois. Saindo de retratos para um conteúdo da Nikon. Nikon, lá fora, fez esse conteúdo. Eu achei interessante porque é fotografia de alimentos e, e vídeo. Afinal, a empresa da Nikon não é só foto, é vídeo, comprou a Red, né, e tudo mais. Eu achei interessante. E aí eles trazem dicas aqui de lentes atreladas ao conteúdo, que é e câmera, tudo a ver. O melhor no resumo de negócios do que está em alta em 2025. A própria Nikon falando da IA, a maior autenticidade da IA, a maior autenticidade na narrativa, muitas tendências estiveram presentes em 2024, o que vem por aí e em 2025, e eles falaram com fotógrafos de comida e bebida. Então, o Jay Watson, que é o que fez essa foto aqui, belíssima, inclusive, fala, ele diz que ele vê como tendência. Cozinha sustentável e sazonal. O acesso a produtos de ótima qualidade nunca foi tão fácil. No entanto, em 2025, haverá um foco maior na compra e no cozimento sazonal. Pelo menos no Reino Unido, ele fala vegetais de raiz no outono, coisa e tal, uma coisa bem local. E aí ele fala de você também mostrar redução do desperdício de alimentos. E a fotografia não se desconecta disso. Eu achei interessante. Então, escolher adereços reutilizáveis provenientes de lojas de caridade não é apenas maneira fantástica de reutilizar e reciclar, mas também significa que suas imagens serão únicas e interessantes. Bem bacana a ideia dele de mostrar isso. E aí tem o bacana aqui que ele fez com a edição de IA, tá? Ele retirou a mão da pessoa que estava dominando e ele tratou depois e fez, e retirou o rapaz atrás também. Então ele usa IA na fotografia de comida, é real, mas tirou elementos que estavam atrapalhando. Dois, usando a IA para remover distrações. Então, é justamente o exemplo ali que a gente está vendo, com uma foto acima, que antes levava horas, agora ficou muito fácil, em questão de segundos.
E aí você deve usar isso para criar, e a IA também ajuda a orientar os fotógrafos em tempo real, criando maquetes virtuais, instruções para que eles experimentem e criem aquilo que eles imaginaram depois, né, com a IA. Então você cria uma cena ou um vídeo e depois você vai fotografar aquilo. Aí exemplos de um pouco disso. Vídeo em câmera lenta. Vídeo é um produto, né? Vídeo parte da oferta. Então ele mostra aqui, isso aqui dá um valor, além de entregar foto do ovo, ele batendo e criando aqui, ele vai fazer um vídeo de câmera lenta e vender isso. Uma boa ideia. Então, aí quem diz isso é a Melaine Roussel, estilista de alimentos, fotógrafa e cinegrafista. Então ela fala que isso vai aumentar em 2025 e que coisas borrifadas, respingos, a taxa de quadros e resolução evoluíram significativamente. Vamos que vai. E aí ele fala que filmar em câmera lenta, 120 frames por segundo a 4K ou 250 frames por segundo em HD é impressionante. E ela fala que a preferência dela é em fundo em contraste, tornando mais impactante, ou com fundo escuro, para açúcar, por exemplo, sendo polvilhado, e aí alguns exemplos disso. Então, esse aqui, só para... O Jay falou do vídeo, aqui a Melanie falando do vídeo em câmera lenta, e aí aqui outro exemplo, foto em ação em foto. Então, a Sue Todd diz que a fotografia, a ação dentro das fotos é mais importante. Respingos, derramamentos, movimentos. Então, o vídeo tem seu lugar, mas a fotografia pode dar essa impressão também, e isso tem um lado bacana. E aí aqui o exemplo do que ela faz, né? O exemplo do movimento, o limão caindo na foto. São todos fotógrafos da Nikon, né? Estética ecocêntrica. Estilista de alimentos e fotógrafa Ana Janeca. O ano terá foco na alimentação sustentável, ingredientes naturais e estilo minimalista. Então, adereços ecológicos e utensílios de madeira, guardanapos de linho, pratos de cerâmica ajudarão nisso. Celebração de imperfeições, como frutas machucadas ou formas não uniformes, para destacar a beleza desses produtos. Bem bacana o trabalho dela. Legal que cada foto tem o descritivo da câmera usada e a lente. Realidade aumentada e virtual. A própria Janeca, Ana, diz também que você pode amar ou odiar, mas que visuais aprimorados por IA e cenários virtuais vão se tornar cada vez mais frequentes. E a integração disso com a realidade aumentada e realidade virtual vai criar experiências interativas com a fotografia de alimentos. Em 2025 também é possível. Então, ela traz isso e eu tenho visto isso em vários relatórios também. Não quer dizer que não chegou para você que não está acontecendo, né? Basicamente. Fotos de alto contraste. E aí a fotógrafa de alimentos e fundadora da TrickTime, Cristine Urbina, fala com fotografia com luz forte, é uma tendência crescente e prospera em sombras dramáticas e contrastes marcantes. A luz contínua é perfeita para criar esses efeitos, para bebidas, principalmente para destacar texturas e reflexos. Cores vibrantes. E aí ela traz também que as cores vibrantes também vão ter um impacto. Bem bacana o conteúdo da Nikon voltado para isso, né? Eu achei interessante aí, porque eles trazem uma coisa bem específica de comida. Tudo que eu estou falando aqui vai estar na descrição, tá? Tudo, todos os conteúdos aqui. Estou me puxando aqui para fazer tudo, tá? Entregar tudo. Ainda faltam mais 4 contando esse aqui. Tendência de fotografia newborn para 2025. Conteúdo super recente da fotógrafa Stephen Beth, que é fotógrafa desde 2012. E ela fala aqui de coisas na visão dela que vão estar presentes na fotografia de recém-nascido. Autenticidade, conexão, imagens atemporais, são algumas das coisas que ela vê. Estilo natural e minimalista. Eu acho bacana. Eu contrataria esse tipo de fotografia, eu gosto. Acho que menos é mais, mas é gosto, né? Então, o minimalismo está no centro das atenções, com foco em iluminação suave, cores neutras e cenários simples. Uma abordagem que permite a beleza natural e as características do bebê brilharem, criando imagens atemporais que não parecerão datadas nos próximos anos. Faz todo sentido para mim. Destaca a família, o bebê, né? Aqui, claro,
são mais lifestyle, né? Não é aquele newborn que a gente está acostumado da pose. Então, ela fala justamente que essa é uma tendência, o lifestyle mais presente, trazendo a família junto. A fotografia de recém-nascidos captura a essência da vida cotidiana com o recém-nascido. São sessões que acontecem normalmente na casa, documentando as interações, emoções naturais da sua família, com aqueles primeiros dias do bebê ali. Então, lembrando que newborn é coisa ali dos 15 dias, né? Do bebê, tem que acontecer. Até no máximo 20, mas acho que são os 15 dias de preferência. E tem que ter muito cuidado, de segurança. E aí ela fala que a vantagem desses em casa, com o lifestyle, é que são momentos mais autênticos de amor, a família está em casa, fica mais à vontade. Aqui até os irmãos juntos, belíssima foto. E fotos em estilo documentário para o foco no recém-nascido. Uma abordagem mais fotojornalística, capturando momentos improvisados, emoções genuínas. Essas sessões envolvem poses mínimas e se concentram em documentar a experiência da vida real de uma família com um recém-nascido. Eu gosto muito. Acho incrível essa ideia, belo trabalho, junto com o irmãozinho, fotos de pais e irmãos juntos com o newborn, com o recém-nascido. E ela fala que o foco, na visão dela, na indústria, está mudando além do bebê para mostrar o bebê dentro da família. As fotos de pais, irmãos, cada vez mais populares, mostrando o amor, até o pet junto, como com a chegada do novo membro. Aqui o pet junto com o bebezinho, incorporando animais de estimação. Lembrando que aqui, por exemplo, ou nesse tipo de foto, provavelmente tem uma mão de um lado segurando o pet aqui, para não deixar que o pet faça qualquer movimento, e uma mão aqui segurando o bebê para que, né, para ter segurança. E depois deleta com o Photoshop e com a IA. Animais de estimação também fazem parte da família, incorporar os animais e, né, um toque de personalidade e vínculo de um jeito bacana. E aí as tradicionais, fotos newborn, os detalhes do bebê na visão dela, é algo que já não é de hoje, mas ela coloca como algo para se concentrar em 2025. Dedinhos minúsculos, cílios ralos, né, o cílio, o detalhe do cílio, close-up, preservar esse detalhe e mostrar. E a edição assistida por IA. Que surpresa, né? Que a IA está presente no newborn com força. Então, a forma como edita-se fotos no newborn, a edição assistida por IA ajuda a simplificar o processo, o fluxo, aprimorar as imagens, mantendo a aparência natural e autêntica. E aí o resultado aqui realmente incrível. Temas personalizados. O minimalismo, ela fala, é tendência, mas tem espaço para personalização, ela diz. E ela diz que esse espaço para personalização entraria, por exemplo, com uma cor favorita da família, uma herança significativa, algo, alguma coisa, um legado, um tema exclusivo que reflita os interesses da família, toques que podem ser, mas uma coisa só, mais, é, mais tranquila, menos exagerada, vamos dizer assim. Então, menos é mais para 2025, segundo ela. Eu gostei do conteúdo, e eu achei interessante. Ela fala: 2025 é um momento emocionante da fotografia newborn, com foco na autenticidade, conexão e beleza temporal. Bacana. Casamento. Casamento, conteúdo de uma fotógrafa, Reino Unido, e tendências do que fazer e não fazer, de acordo com as últimas tendências na fotografia de casamento. E aí, aqui ela, na verdade, não é uma fotógrafa, é alguém que trabalha no mercado e ela fala disso e aí ela traz um pouco disso. Então, fotografia de casamento sempre foi mais do que capturar momentos, né? Contar essas histórias e a arte da fotografia de casamento está evoluindo. A gente está vendo uma mudança no casamento em si, nas festas, no comportamento, na tendência. E ela, com base nas percepções de fornecedores, ou no caso os fotógrafos, é uma empresa que trabalha para esse mercado, né, voltada para esse mercado no Reino Unido, eles levantaram tendências e pesquisas mais amplas na fotografia de casamento, levando em consideração o contexto, mas lembrando, Reino Unido, cada país tem seus estilos, só para a gente ter uma ideia de algo bacana. Eu confesso que eu não achei nada no Brasil, senão eu colocaria aqui. Não vi tendência para isso. Se tem alguém falando de tendência de alguma coisa de fotografia, sou eu. Tá? Modéstia à parte, não vi muita gente falando no Brasil. Aliás, a criação de conteúdo no Brasil está fraca, né? O mercado está meio fraco, devagar em várias coisas. E, enfim, essa é só mais um reflexo.
Ascensão da narrativa, contar a história, o sincero, o que aconteceu, o fotojornalismo indo além do posado. Então, o estilo documental para casamento, mais presente, priorizando no Reino Unido, e eu acho que isso também se reflete em outros países, autenticidade sobre o formal. Então, mostrar o que aconteceu de fato, pegar isso. Aí o Barry Paul, um fotógrafo, fala: os casais estão procurando narrativas movidas pela emoção, que reflitam a essência do dia a dia, sem se sentirem que estão posando, encenando. Então, a pesquisa dessa empresa que trabalha com pessoas do setor mostra que no Reino Unido, 70% praticamente vem um aumento na demanda pela cobertura espontânea. Mas não quer dizer que os casais não vão depois cobrar o fotógrafo pelas fotos posadas. Então tem que ter momento de fotos posadas e saber o que parte. É um difícil equilíbrio entre as duas coisas. A arte em contração, movimento. Então, fotografia, mesmo fotografia desfocada, de novo, é delicado, hein? Tem processo no Brasil, e aí vale cada cultura. Tem gente que considera a foto desfocada, que mostra movimento, como péssima qualidade. E tem até processo no Brasil de cliente para fotógrafo em várias áreas, não só casamento, voltados para isso. Então, fala-se aqui de imagens vivas, dinâmicas, com movimento. De novo, o equilíbrio é crucial, porque se tiver só desfoque, pode prejudicar a contação da história. Então, tem uma parte disso e dá a escolha para o cliente também disso, mas mostra que o movimento pode ser uma tendência forte aí. Fotografia analógica. Bom, ela voltou já faz algum tempo e, de novo, é um risco. Ter só fotografia analógica no casamento, a gente está vendo, há um interesse da fotografia por filme, dos casais, também, principalmente para casamentos ao ar livre e vintage, de dia. Mas tem o lado da praticidade e do risco também de perder fotos, porque às vezes pode acontecer uma coisa com o filme. Então, é mais caro, mais lento, e talvez misturar as duas coisas seja um caminho. De novo, tem fotógrafo fazendo isso, trabalha com filme e com digital. Mídia social, compartilhamento instantâneo. Aqui está falando do Reels, do TikTok, mas podia ser Reels e outros, o YouTube e tudo mais, Shorts, né? Então, o conteúdo de formato de vídeo curto, ele realmente revolucionou a fotografia de casamento. A gente está vendo muito casamento no mundo inteiro, isso no Brasil também, criadores de conteúdo, né, que estão storymakers no Brasil, na China, na Índia. Então, hoje, esses o- vídeos nesse estilo, vídeo rápido, dominando. 45% dos cinegrafistas pesquisados nessa plataforma estão oferecendo pacotes que incluem clipes compartilháveis, ou seja, os vídeos curtos. Então, eles estão muito fortes e viram um produto. E tem muita gente falando que a fotografia, de qualquer área, está ficando cada vez mais difícil viver só de fotografia, tem que ter vídeo. E eu diria que é vídeo rápido. Então, mas não é uma regra absoluta, né? Mas a gente vê isso, cada vez mais complicado. Técnicas inovadoras, aí falando de ângulos, aí de novo, drone, né? Cena aérea, ou ângulos especiais, que mostram o ângulo holandês, que é inclinado para dar drama, é uma das questões, e no estilo cinematográfico e imagens aéreas. Sustentabilidade, casamentos com consciência. Isso está afetando também a indústria de casamento. Então, segundo a pesquisa local deles, no Reino Unido, 62% dos entrevistados querem ter práticas sustentáveis com prioridade para os clientes, porque os clientes também buscam isso. Então, como é que os fotógrafos fazem isso? Fotografia de dia, casamento, evento acontecendo de dia, decoração reciclada, nas filmagens, embalagens ecológicas com os produtos, até a impressão gráfica, né, do álbum fotográfico é mais agride teoricamente mais o meio ambiente. Então, isso é uma questão. Fotografia centrada nos casais. Então, os casais estão envolvendo seus convidados no processo de fotografia, e aí isso também do casal, do cliente, tem destaques na festa ou câmera de uso único descartável, Polaroid, fotocabine, isso dessa participação. E o fotógrafo pode ter uma renda, a gente está falando de renda passiva, teoricamente não é uma renda passiva, mas é uma renda extra, é uma diversificação de oferecer esse serviço também. Tem fotógrafo que seguiu por esse caminho. É um mercado bem competitivo no Brasil, tá? Teve problemas na pandemia, mas depois voltou com força.
Aí fala aqui do Golden Hour e fim de tarde. E na pesquisa deles, 38% dos casais querem retratos no fim da tarde. Ou com estrelinhas, ou lanterninha, ou luzinha. Então, os tons sombrios estão mais fortes. A gente viu isso antes nas tendências, tons mais sombrios, mas às vezes o casal vai ter que ter um equilíbrio aí também da entrega do fotógrafo. E o especialista que define também, né, o que é melhor. Animais de estimação, adereços, temas personalizados, toque pessoal. Os casamentos estão se tornando mais pessoais, com os casais incorporando elementos únicos em suas fotografias. Do pet, que é a história dele, um fotógrafo aqui, o James Kitts, fala que o cachorro do casal trouxe os anéis. Isso acontece muito no Brasil também, e ter algo que rende uma coisa mais pessoal. Então, a criatividade, o lado mais pessoal, mas tem uma coordenação, e os fotógrafos recomendam trabalhar muito próximo do casal ou da assessoria para conseguir chegar entre personalização e praticidade. São coisas do conteúdo deles aqui. Daí eles trazem algumas coisas proibidas na fotografia de casamento para fora, segundo eles. Retrato posadíssimo, coisa excessivamente posado, rígido, travado. Então, essa coisa muito travada é uma questão. Efeitos exagerados no Photoshop. Colocar muita edição pesada, irreal, pele, tudo mexido, ou muita IA, enfim, deixar mais natural. Dependência excessiva de adereços, tomar cuidado. Então, coisas como quadro negros, aquelas coisas brincadeiras, cuidado com isso também. Listas, listas rígidas de fotos, porque, por exemplo, poses obrigatórias ou com pessoas. Tem que ter as poses que os noivos querem, mas tem que tomar cuidado também para não ficar só, virar um casamento só do que é obrigatório. Uso excessivo de drone e tecnologia em geral, ficar tudo muito preso à tecnologia. Eu lembro de gente aqui no Brasil que levava até grua, né, para casamento. Enfim, acho que isso meio que acabou. Acho. Posso estar enganado também, dependendo do tipo de casamento, né? Sessões glamorosas, como Trash the Dress. Lembra como isso era uma moda? Até o cara que criou, eu tive a honra e a oportunidade de entrevistar o criador do Trash the Dress no mundo, o John Michael Cooper, em Las Vegas. Ele, depois que todo mundo começou a copiar, ele pulou fora disso. E ele falou que cansou, que não era o que ele queria fazer, depois ele foi criar outro tipo de ensaio. Sessões desse tipo, pós-casamento ou pré-casamento, são comuns e podem continuar acontecendo. Mas elas têm a ver com a história do casal, coisas que podem revisitar isso pode ser bacana. Mas não necessariamente não precisa mais do traje, não precisa mais do vestido. Então, isso perdeu força. E há uma década era forte, hoje não é mais. É engraçado que no Brasil tem até coisa ainda. Tem uns negócios de trash dance sendo falado, né? Ou, enfim, a coisa perdeu sentido. E álbuns de sobrecarga de tendências. Álbum de casamento, aqui fala da tendência de álbum de casamento, combinar na história do álbum coisas que misturem e contem toda essa história. Então, tomar cuidado para não ficar numa coisa só. O mais importante é a narrativa, a história sendo contada. Muito bom esse conteúdo. Fotografia de produto, tô quase no final, tá? Agora, rapidamente, aqui para fechar. Fotografia de produto é bem nichado, muito afetado pela IA. Aí o fotógrafo vai ter que saber como fazer isso. Mas tem fotógrafos que são grife e conseguem se manter. Aqui fala composições minimalistas, por exemplo. ah, o estilo minimalista com o toque do artista talvez seja um bom caminho, né? Então, olhar para isso e à medida que a tecnologia, enfim, que mostra-se isso, né, de avança, e o consumidor muda a tendência na fotografia de produtos e as empresas elas estão buscando algo mais mínimo, vamos dizer assim, mas que tem o toque do artista. Principalmente que se for muito mínimo, por que não usar a IA? Então tem que ter alguma coisa do fotógrafo para. O minimalismo já aparece com tendência há muitos anos, mas é, saber colocar isso, alguma picardia, algum toque do fotógrafo, pode ser algo interessante. E aí ele fala um pouco disso aqui, dessa abordagem minimalista, mas sem, enfim, mostrando os recursos do produto, sem ruídos desnecessários. Conteúdos interativos 360 graus, então a gente está vendo vídeo, a importância de ter vídeo, de ter um conteúdo 360 graus, que permita fazer, mostrar. E hoje um fotógrafo que não faz isso pode fazer com a IA, inclusive, desde que mostre para o cliente, mas existem recursos, Insta 360,
equipamentos, né, que podem permitir isso de uma forma muito menos custosa do que era antes. Então, dá uma outra dimensão para o produto. Porque para a marca é importante mostrar todos os ângulos do produto. E aí a 360 3D, essa coisa de realidade virtual ou aumentada também entra com um apelo interessante. Vídeos e animações estão tomando conta do mercado, e é verdade. Ainda mais com a IA, né, a gente vê isso claramente. Então, e isso faz sentido porque para rede social, para conteúdo rápido e interativo, a fotografia de produtos com esses recursos, e aí criar pequenos vídeos, além de entregar as fotos, é fazer um pacote que tem esse escopo. Imagens de lifestyle com o produto, isso é interessante. Então, está crescendo em popularidade porque mostra o produto sendo usado, encaixado na vida, como seria. Então, é contar uma história de um jeito diferente. E aqui a IA perde, porque foi criado de uma forma bacana. Fotografia de produto com CGI, que é gerado no computador, 3D, softwares. Uma vantagem é que você consegue criar de forma totalmente personalizada e vai além da IA, porque é mais personalizado, com total controle, textura, efeito, iluminação. Tem gente fazendo dessa forma. Existem plataformas para atender esse sentido também. Edição profissional de fotos de produtos. Então, usando a modelagem, os recursos. A gente está vendo os geradores de IA com esses recursos para ajudar na fotografia de produtos, mas eu diria que o caminho para o fotógrafo que atua nessa área é grife, investir na sua marca, experiência. Gostei muito do lifestyle aqui para produto, acho que faz todo sentido. Criar esses conteúdos em vídeo extras, criar também prompts e fazer, já combater os geradores de IA propondo algo, e o 360 graus e vídeo. Então, bem bacana, vou deixar o conteúdo à disposição aí para quem quiser olhar. E, por fim, a fotografia de imobiliária, que é uma área também que é uma área gigantesca no Brasil, só cresce, seja comercial ou residencial. E aí é um vídeo do Nathan Kuhl que fala desse conteúdo, de uma abordagem dele. Então ele traz algumas coisas. Ele fala o conteúdo das histórias, para resumindo aqui, você pode ler a matéria e para não ficar tão longo, já tem mais de uma hora de apresentação aqui, mas ele fala de contar a história de um imóvel. Isso é bem interessante. Então, abordagem que se concentra na criação de uma perspectiva em primeira pessoa para se conectar com os espectadores em um nível pessoal. Ao contrário dos anúncios tradicionais ou descrições de anúncios, o conteúdo baseado em histórias dá vida à propriedade. Ao invés de fotografar apenas a cozinha, você pode mostrar como é a cozinha e a pessoa usando, de alguma forma. E aí, traz menos fadiga para o anúncio, constrói conexões genuínas e mostra de uma maneira bacana esse espaço. Outra grande tendência que ele fala é a edição com inteligência artificial, obviamente, ferramentas com preenchimento generativo, removendo situações ou coisas que não estão valorizando a cena e mostrar isso. Então, oferecer essas edições aprimoradas na fotografia de imóveis pode ser uma coisa bacana. E ele, embora, aborda ainda por fim a importância do vídeo. Tours virtuais, eles cresceram nos últimos anos, até na pandemia, mas agora os vídeos estão indo para as redes sociais. E os clientes preferem coisas curtas, para Reels, para TikTok, YouTube Shorts. Então, os vídeos são fáceis de compartilhar, rápidos, até para dar uma ideia das pessoas verem aquilo e tomarem uma decisão. Então, ele fala da tendência de equipamento, então não tem um grande avanço, mas câmeras com alta resolução são desnecessárias, ele diz. Câmeras de nível médio já vão resolver um preço razoável, mas ferramentas que ajudam no fluxo de trabalho, seja com os softwares de IA, gimbals, ou estabilizadores para vídeos verticais e, enfim, acessórios que vão valorizar. Ficou muita coisa de fora. Áreas que eu não tive acesso, eu não consegui falar de impressão aqui, por exemplo, enfim. Mas deu para ter uma ideia geral. Acho que coisas que eu não citei, mas que podem ser ditas também produtos impressos, digital, físico mais digital, ou seja, pensar sempre numa ação que é física e digital, seja da experiência fotográfica e do produto que você vai entregar, mesmo para áreas que parece que não teria um produto físico. Por exemplo, fotografia imobiliária, você pode entregar uma revista de imóvel, uma foto impressa de alguma maneira, sei lá, pensar numa ação assim.
A parte de vídeo em si não é abordada aqui, mas ela aparece em várias ascendências, então você vê como isso está presente, e é uma questão para se olhar. E de tendência que a gente está vendo também são as plataformas de evento, fotografia de eventos, como corridas, a foto, né? A foto da Album, com dois T's, fotto.com.br, em que você se conecta com o evento e usar essas ferramentas para obter trabalho. Também tem isso para imóveis, coisa e tal. Eu acho que essas plataformas vão crescer ainda mais. É um mercado em crescimento. E que mais? Basicamente é isso. Se eu achar mais, eu faço uma segunda parte sobre outras áreas que não foram abordadas aqui. Ok? Então é isso. Vou deixar todos os links para quem quiser olhar no detalhe. Lembrando que esse é conteúdo exclusivo para você que é membro Fotografia e Clube do Empreendedor. Então, valorize o conteúdo para você, né? Assim, acho que é importante saber que isso foi feito para você que está aqui fazendo parte desse grupo. Ok? É isso, obrigado e até a próxima.